Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém? Glória a Deus. Eu achei lindo esse versículo 10 que diz: trago-vos a notícia mais feliz que se destina a todo o povo. Não era só para os pastores, não era só para uma categoria de pessoas, mas para todo o povo, toda a nação, toda a tribo, toda a terra. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta tarde e noite do dia de hoje. E eu quero te pedir, Pai, que as minhas palavras não sejam apenas informações para o teu povo que se reúne aqui nesse dia, mas que sejam revelações da tua palavra. Que não somente a nossa mente receba, mas que o nosso coração também seja tocado pela sua palavra. Que o Senhor manifeste-se através da ministração. Que o Senhor continue falando no nosso coração, despertando a alegria de sabermos que o nosso Salvador nasceu e que essa notícia é boa para todos os povos. Então, Deus, usa a minha vida. Eu quero ser instrumento usado por Ti nesse altar, para que o Teu povo, a Tua igreja, entenda e compreenda a importância do nascimento de Jesus. E é nesse nome que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Você pode tomar o seu assento, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque, como eu disse na oração, pode parecer um conteúdo de informação que você vai receber hoje. Talvez de coisas que você ainda não tenha percebido e nem tido contato ou conhecimento até então. Mas eu não quero que isso fique somente nessa esfera da informatização do conhecimento, mas eu quero que, em nome de Jesus, isso penetre no seu ouvido, chegue no teu coração, para gerar em você algo revelado da parte de Deus, que pode mudar o seu conceito, que pode mudar a tua visão, pode mudar o teu comportamento de hoje para frente, com relação à questão do Natal. Eu entendo que, biblicamente, já vai começar um ponto por aí, eu entendo que, biblicamente, o Natal não é a primeira data mais importante, é a segunda, biblicamente, tá? Por que eu vou dizer isso para você? A data mais importante do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Então, o Natal é a segunda data mais importante. A Páscoa é a primeira. Por que eu estou dizendo isso? Você encontra na Bíblia uma referência exata de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Você pode revirar, desrevirar, revirar de novo, que você não vai achar. Mas você encontra com exatidão, com clareza, que Jesus foi morto no período da Páscoa. Amém? Então, eu entendo que, biblicamente, há uma importância dada na ressurreição, porque há uma referência de local, há uma referência de data, de comemoração, que o Natal não tem tanto assim. E eu estava falando com a Kátia ontem que, estudando algumas pessoas que também estudam a palavra, eles entendem que seria praticamente impossível que esse nascimento de Jesus tenha acontecido nessa época do ano. Porque aqui é verão, mas lá é inverno. E lá o inverno é muito rigoroso. Então era impossível que pastores estivessem pastoreando no campo aquela hora da noite. Esse é um ponto agregado de conhecimento, de informação que os estudiosos chegaram. Então seria numa noite bonita, uma noite com um referencial. Provavelmente
esses estudiosos que seguem essa linha acreditam também que Jesus nasceu no mesmo período que ele morreu, era no período de Páscoa. Isso dentro desse conceito de estudo. Mas eu não vou falar sobre isso, eu só estou te dando uma ideia. E, como eu disse aqui, eu sou apaixonado pelo Natal. Eu gosto dessa época do Natal. Eu valorizo essa época do Natal. E eu quero trabalhar cada vez mais que eu puder na direção da igreja para promover eventos como esse, com o significado e a importância do Natal. Porque o costume de presentear as pessoas é uma forma de você honrar alguém, não é verdade? Se você olhar por uma perspectiva nesse sentido, você, quando presenteia alguém, você está honrando alguém. Você tem uma lembrança que aquela pessoa fez algo e você quer honrar aquela pessoa. É demonstrar amor uns pelos outros. E esse é um costume muito legal quando você olha por essa ótica. Não é bacana? Você, de repente, tem um apreço com uma pessoa e fala, olha, eu quero te dar um presente. E essa época do Natal criou essa expectativa, né? Só que a minha preocupação é que as crianças estão aprendendo desde cedo uma coisa: amar os bens materiais. Porque quando começa esse movimento do Natal, você pode observar, as crianças já ficam alvoroçadas, gente. Elas estão apaixonadas, estão interessadas nos bens materiais que elas podem ganhar. Os adultos também, mas aí começa na criança. E vai amadurecendo, vai crescendo, os adultos também, assim, o que eu vou ganhar, hein? O que a Jalira vai me dar de presente? Um beijo e um queijo. Respondeu na lata, tá vendo? Já está com o presente na mão ali, vai me dar depois do culto. Mas o objetivo dessa mensagem, amado, é ajudar a você, assim como eu fui ajudado, a entender quem é quem no Natal. Porque parece uma disputa entre Jesus e Papai Noel. Não é verdade? E aí fica naquela, quem é quem no Natal? Porque na cabeça de muitas crianças, amados, elas estão confusas, elas estão perdidas. Elas não sabem se é Jesus, se é Papai Noel, quem é Jesus, quem é Papai Noel. Ontem, a minha neta esteve com a gente lá na rua, acho que, não sei se foi você que falou com ela, brincando com ela no Papai Noel, ela disse, Papai Noel não existe. Mas assim, para ela chegar a essa afirmação, provavelmente, né, a mãe dela deve ter falado bem na cabeça dela sobre a questão do Papai Noel não existe, aquela coisa toda, ela sabe desse contexto. Mas será que ela sabe quem é Jesus? A gente tem tentado fazer a nossa parte, mas ela não convive com a gente. Mas eu fiquei até feliz por um ponto que ela disse assim, Papai Noel não existe. Bom, pelo menos uma coisa ela já está consciente, está crescendo nessa perspectiva, ela sabe. Porque eu só fui entender que Papai Noel não existia, eu já tinha mais de 10 anos. Eu lembro direitinho quando eu descobri que Papai Noel não existia. É que eu tinha pedido ao meu pai, né, feito uma cartinha para Papai Noel, uma bicicleta Monarch. Né, bonito, bacana. E aí eu mandei aquela cartinha. E eu tinha observado no quintal lá da minha casa, um movimento numa casa do lado, que era a casa da minha avó, que estava fechada. E eu vi um movimento ali, mas criança não percebe, né? Mas no passar de alguns dias depois, brincando no beco que eu morava, eu sentei na beiradinha da casa assim, por curiosidade, olhei. Por debaixo da porta, assim, vinha aquela frestazinha com a porta mais alta. Quem estava lá na cozinha da casa da minha avó? A minha bicicletinha Monarch. Estava lá direitinho, lá. Do lado, uma bicicletinha menor, que era do meu irmão Marcelo, que era menor do que eu, uma bicicletinha menor. Aí eu pensei assim, caramba, rapaz. Papai Noel não veio aqui para ter essa bicicleta. Comecei a pensar comigo naquelas coisas. Eu comecei a questionar minha mãe, meu pai, aí até que eles, sem nenhum argumento mais, tiveram que falar assim, não compramos bicicleta, a gente comprou a bicicleta, está lá. Mas isso já tinha aí meus 10, 11 anos, mais ou menos por aí. Foi a minha primeira bicicleta, foi quando eu aprendi a andar. Mas a gente vê isso hoje. As crianças estão interessadas nesses bens materiais, nessas coisas, né? E como eu disse, o objetivo dessa mensagem é fazer entender quem é quem no Natal. E para isso,
algumas perguntas que são difíceis de responder, a gente precisa trabalhar. Por que Deus nasceu? Já parou para pensar nisso? Porque se nós entendemos que Jesus é Deus, por que Deus nasceu? Por que Deus virou homem? E uma outra pergunta, por que nós precisamos de um Deus que encarna? Por que a gente precisa disso tudo? Se você ler Hebreus capítulo 4, os versículos de 14 a 16, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Hebreus, esse capítulo que nós lemos aqui, 4, versículos 14 a 16, é a explicação por que Deus nasceu. É a resposta para essas perguntas que são difíceis de responder. Aí eu vou clarear um pouco mais. Deus nasceu porque nós precisávamos de um sacerdote. Esse é um ponto que está aqui revelado na carta de Hebreus. Deus nasceu porque nós precisávamos de alguém. Está revelado aqui na carta aos Hebreus. Precisávamos de alguém, a semelhança humana, que nos representasse diante de Deus. Nós não tínhamos essa condição. E aí acontece que Deus nasceu porque nós precisávamos de um Salvador. Você consegue entender? Deus nasceu porque eu, você, nós, a humanidade, precisava de um Salvador. Por isso que quando os anjos aparecem aos pastores e dizem assim: ei, trago uma notícia linda, maravilhosa, que é para todo o povo. Hoje nasceu em Belém o Cristo, o Salvador. Então Deus nasceu para que nós precisássemos, porque nós precisávamos de fato de um Salvador. Porque a Bíblia revela para nós que Deus é o quê? Deus é amor, mano. Na presença de Deus há amor. Em Deus há misericórdia. Em Deus há graça. Porque são perguntas que só podem ser respondidas, querido, com uma revelação divina. São perguntas como essa que nós fizemos aqui, que eu compartilhei com vocês, elas só podem ser respondidas por uma revelação divina. Porque quem falou, como é que os pastores lá naquele lugar ficaram sabendo disso? Foi uma revelação divina. Como é que os magos, nós vimos aqui a encenação, como é que os magos ficaram sabendo? Uma revelação divina, uma estrela. Uma estrela que guiou os magos até onde Jesus estava. Então são coisas e são perguntas que só vão ser respondidas, querido, por revelação divina. Por mais que você tente encontrar uma justificativa teórica, simbólica e específica, você não vai conseguir, porque isso é uma revelação da parte de Deus. Deus nasceu porque nós precisávamos de um grande sacerdote. E você sabe que o sacerdote, a figura do sacerdote naquela época, era para representar quem? Um povo falho, um pecador, errado, injusto, que não tinha condição de nada, que ele fosse representado diante de um Deus que é santo. Quem que poderia fazer isso? O sacerdote, na época do Antigo Testamento, era a pessoa que fazia essa conexão. Através do sacerdote, o homem pecador, errado, falho, ele era representado diante de Deus, que é justo, santo, poderoso e verdadeiro, por um sacerdote. Então você imagina se essa história continuasse até os dias de hoje. A função no nascimento de Jesus foi exatamente essa. Jesus, como Deus homem, é aquele que nos representa diante do Deus Todo-Poderoso.
Esse é o objetivo, essa é a função. Jesus nasceu porque nós precisávamos de alguém que fosse como ele no nosso lugar. Nenhum de nós se achava justo. Então foi necessário que Jesus viesse para ser o nosso representante. Porque Jesus é aquele que, como homem, ele se compadece das nossas dores. Jesus é aquele que, como homem, ele se compadece de tudo aquilo que envolve a nossa vida. Você está feliz, Jesus está bem. Você está mal, Jesus está contigo. Você está estabilizado, Jesus está com você. Jesus, ele se compadece. É aquele que sente conosco os nossos sentimentos, bons ou maus. É Ele. Quem poderia fazer isso? Quem poderia fazer isso? Quem poderia sentir o seu sentimento mais profundo de dor? Não é a pessoa que talvez esteja caminhando contigo, não é um esposo, não é uma esposa, não é um pai, não é a mãe, não é. Porque por mais que um pai veja um filho passando por lutas, por dores, ele nunca vai conseguir se colocar no lugar do filho. Nós que somos pais aqui já vimos os nossos filhos chorarem, sofrer. Algum de nós aqui já conseguiu se colocar no lugar do nosso filho? Não tem como. Não tem como. Nós vimos aqui recentemente o testemunho da Maninha, da Natália, que estava lá no hospital, vendo a Milena sofrendo lá. Por mais que vocês tivessem aquela dor, aquela compaixão, vocês nunca poderiam se colocar no lugar da Milena, não é verdade? Agora, Jesus, ele veio para se colocar no nosso lugar. É o único que tinha condição de fazer isso. Deus, ele nasceu para que nós possamos estar sempre diante dele, na presença dele, através de Jesus. Deus é o caminho, através de Jesus, para chegarmos até ele. Porque realmente o nascimento de Jesus revela algo muito difícil de entender. Concorda comigo, gente? Parece bacana, simples assim, mas não é. Mas é algo que você olhar de uma forma esclarecedora, é difícil de você entender. Por isso que você precisa ter uma revelação da parte de Deus. O trono da graça, de misericórdia, vem através de Jesus para nos ajudar em tempos oportunos, como diz aqui o autor de Hebreus. O nascimento de Jesus é algo difícil de entender. Por quê? Nós entendemos que Deus é eterno. Não é verdade? A Bíblia diz isso? Mas Jesus nasceu. O nascimento de Jesus mostra então que o eterno teve um início. Você só vai conseguir entender isso através de uma revelação de Deus. A Bíblia diz que Deus é o Criador de todas as coisas, mas o nascimento de Jesus mostra que o Criador foi criado. Mostra que o Natal nos salvou. Porque o Natal é o nascimento do nosso Salvador. Aquilo que os pastores ouviram, entenderam, do anjo lá no pasto, é isso, exatamente sobre isso. O Natal, o nascimento de Jesus nos salvou. É para salvar todo o povo. E na realidade hoje que nós precisamos sair daqui hoje com uma decisão a ser tomada. Quem é quem no Natal? Porque existem muitos crentes até hoje acreditando no Papai Noel. Tem muitos crentes até hoje que não sabem lidar com a diferença entre Jesus e Papai Noel. Quem é esse Jesus? É algo que nós precisamos sair daqui hoje com uma decisão muito, muito bem definida com isso. Quem é esse Jesus que todo ano a gente vê encenações, em peças de teatro, mostrando o nascimento de Jesus? E eu entendo que o nascimento de Jesus é Deus mostrando que Ele quer ter um relacionamento comigo. É Deus mostrando que Ele quer ter um relacionamento com você. Porque foi isso a revelação dada lá no profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14. E depois a mesma revelação foi dada no capítulo 1, em Mateus 20 a 21, que fala que Deus iria colocar na terra o seu filho, e o nome dele seria Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco.
Então é esse momento, é essa visão, essa revelação que a gente vai buscando na palavra, mostrando que Deus quer ter um relacionamento conosco. Por quê? Ele quer estar no meio de nós. É o Emmanuel, Deus conosco. Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer ter uma vida conosco. E é para que haja um relacionamento saudável, é necessário que é algo muito especial, muito interessante aqui, que eu quero dizer para você. Para que um relacionamento seja saudável, seja gostoso, seja bonito, é necessário que as duas partes cedam. Concorda comigo? Sim ou não, gente? Para que haja um relacionamento consolidado, forte, saudável, as duas partes envolvidas nesse relacionamento têm que ceder. Cede um pouquinho aqui, cede um pouquinho ali. Mas tem gente que até hoje acredita, por pregações talvez mal colocadas ou talvez mal entendidas para que as pessoas estão ouvindo, elas acham que o relacionamento que Deus quer conosco é um relacionamento abusivo. Por quê? Porque só quem tem que ceder somos nós. É você que tem que mudar. É você que tem que fazer isso, é você que tem que fazer aquilo, é você que tem que melhorar de vida, é você que tem que parar das suas coisas erradas. Não é verdade? Não parece ser um relacionamento que só quem tem que ceder a nós? Sim ou não? Concorda comigo? Você consegue entender, perceber de uma outra maneira? Talvez não, mas vou te mostrar uma coisa. Deus também cedeu. Cedeu de uma forma que calou todo mundo. Cedeu de uma maneira em que nós ficamos até envergonhados de dizer que só eu que tenho que ceder, e só eu que tenho que mudar, só eu que tenho que fazer isso. E você vai perceber uma coisa bem interessante, amado. Bem interessante. É uma revelação da parte de Deus. O nascimento de Jesus mostra que Deus também tem interesse nesse relacionamento conosco, porque Jesus é o Deus Emmanuel, é o Deus conosco. Então ele deu. João capítulo 3, versículo 16 diz lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ou seja, nem cedeu, ele deu. Ele deu o melhor dele, deu o seu filho Jesus. Ele cedeu o filho dele, Jesus, para que esse relacionamento entre nós e ele fosse totalmente consolidado. Aí quando você pensa que você tem simplesmente que fazer uma mudança de percurso na sua vida para poder ceder, para ter o melhor de Deus, você fica até envergonhado. Poxa, eu preciso fazer só isso, cara? Deus deu o filho dele. Deus deu o melhor dele para mim. E eu só preciso mudar o meu comportamento, eu só preciso mudar a minha maneira de agir, eu só preciso mudar a minha maneira de vestir, eu só preciso mudar a minha maneira de pensar, eu só preciso mudar algumas coisas na minha vida para ceder, para que esse relacionamento seja direto entre eu e Deus. Olha que coisa interessante, linda e gratificante quando você consegue entender dessas coisas. Porque olha só o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículos de número 5 a 11, eu vou ler para você. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele estava na terra, mas esvaziou de si mesmo, ou seja, de todo poder, de toda graça, de toda autoridade que ele tinha em Deus, ele se esvaziou de si mesmo e tomou uma forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, olha só o entendimento que Paulo consegue ter dessa manifestação de Deus conosco. É muito forte isso, gente. Jesus Cristo é o Deus Emmanuel. Aí eu quero levar você a um outro pensamento que talvez fique mais fácil de você compreender. Porque, olha só que coisa interessante. Eu falei agora há pouco que o Deus Criador de todas as coisas, aquele que era o Criador de todas as coisas, ele precisou ser criado, Vanessa. Porque quando ele nasceu, ele veio em forma de quê? Ele veio em forma de bebê.
Ele precisou de uma virgem, como nós vimos aqui no episódio. Ele precisou de uma virgem para vir ao mundo. O Criador de todas as coisas. O Deus onipotente. O Deus poderoso. Precisou de uma virgem. Aí ele vem com forma de bebê, ele nasce. Só porque ele é Deus, você acha que ele não ia precisar de cuidado? Alguém teve que pegar ele no colo. Alguém teve que botar ele no peito para mamar. Alguém teve que limpar o bumbum dele. O Deus Todo-Poderoso, querido, você já pensou nisso? Você já conseguiu imaginar nessa perspectiva? O Deus Criador, o Deus Poderoso, o Deus Santo, tendo que ser cuidado. Dessa forma. O Deus Criador, o Deus Poderoso, aquele que faz todas as coisas, alguém teve que ensinar ele a andar. Segurando ele, senão ele ia cair. Alguém teve que ensinar ele a falar. Será que você consegue pensar isso? Porque nós só conseguimos pensar no Deus Emanuel, esse Deus poderoso, mas você não consegue entender, às vezes não passa pela sua mente, não passa pela sua cabeça, todo esse processo da gravidez, do nascimento, da criação, do cuidado. Porque a Bíblia dá um salto lá, para 12 anos depois de Jesus, ele aparece, ele nasce, ele passou os 8 dias, ele foi apresentado lá no templo, e depois ele aparece com 12 anos lá no templo, ensinando na sinagoga, e depois só vai aparecer com 30 anos de idade. Então a gente fica um pouco sem essa referência e acha que com esse salto que as Escrituras fazem, a gente acha que com Jesus foi diferente. Já nasceu grande. Não, não. Nós ensinamos aqui agora há pouco que nasceu um bebê. Querido. Precisou de cuidado. Precisou de atenção. Dependeu de muitas pessoas. Aí você consegue perceber se tem alguém ainda dúvida que Deus cedeu. Deus cedeu. Para que eu e você tivéssemos a vida que nós estamos tendo hoje. E para que um relacionamento entre duas pessoas, para serem mais saudáveis ainda, um precisa conhecer o outro. Aí talvez você fique pensando assim, como é que eu vou me relacionar com Deus? Um Deus que é incomparável. Como é que vai se relacionar com um Deus que é o Todo-Poderoso? Natal é o Criador de todas as coisas, entrando na história que Ele mesmo criou, para se fazer conhecido por nós. Olha só que coisa interessante. Deus, na sua onisciência, Ele sabia que seria muito difícil para nós, na nossa mentalidade, na nossa mente curta, pequena, seria muito difícil para nós entender todo esse poderio de Deus. Aí o que acontece? Deus, o Criador, Ele entra na história que Ele mesmo criou com o nascimento de Jesus, para ficar mais fácil. Porque Ele se fez ser conhecido durante a sua trajetória aqui na Terra. Nesse relacionamento com Deus, eu preciso conhecê-lo. E Deus, sabendo que seria difícil para mim, que seria difícil para nós entendermos isso, Ele entra na história que Ele mesmo criou. E a única maneira de Ele entrar na história é nascendo, crescendo e vivendo. Se você parar para observar, você vai ver que a maioria, e por não dizer todas as religiões, elas têm um grande homem envolvido nela. Ou é um mestre, é um professor, é um profeta, não é verdade? O cristianismo não é assim. O cristianismo não é assim. Por quê? O cristianismo é Deus sendo revelado a nós. Não é um profeta que anunciou certas coisas e que é um homem iluminado, não. É o Deus encarnado, é o Deus que se revela ao homem. Isso faz muita diferença, porque o Natal é exatamente isso. É Deus conosco. Ou seja, é o céu vindo até nós. Você consegue perceber dessa perspectiva? É o céu vindo até nós. É o céu vindo até nós. E para acreditar nessa perspectiva, amado, é só por uma revelação de Deus. Porque senão fica algo absurdo. Porque olha só, se nós observarmos todos os personagens que estão envolvidos diretamente
na vida de Jesus, no nascimento de Jesus, você vai ver uma coisa: todos eles só passaram a acreditar depois de uma revelação de Deus para eles. Como eu falei agora há pouco, que os magos só acreditaram depois que houve uma revelação. Em Lucas capítulo 1, um anjo aparece para Maria. Nós vimos aqui. Ela só acreditou depois da revelação de Deus. Maria foi correndo, você viu aqui na cena, né? Maria foi correndo lá apontar para José. José ficou todo descabelado. Literalmente, né? Mas José só conseguiu acreditar depois de quê? De uma revelação divina. Um anjo apareceu para ele e disse: José, vai que é tua. Porque a tua esposa está lá, é filho do Altíssimo. Aí José sai todo feliz, né, e recebe a esposa, casa com ela. Isso só foi possível através de uma revelação da parte de Deus. No capítulo 2 do livro de Lucas, esse que nós estamos lendo aqui agora, os pastores só acreditaram por quê? Eles estavam lá no serviço deles, amado. Era mais um dia comum de serviço para os pastores, pastoreando os rebanhos lá no pasto. Eles só acreditaram por quê? Vamos, gente. Por quê? Porque houve uma revelação da parte de Deus através dos anjos. Ei, vai lá porque nasceu o Salvador. Eu tenho uma boa notícia que é para todo mundo. Vai lá! Você acha que se outro pastor chegasse lá e falasse assim, aqui, vamos lá que nasceu o Salvador. Você é bobo. Eles só acreditaram porque houve uma revelação da parte de Deus. E para nós crermos que Cristo é Deus, não é uma questão intelectual, não, e sim uma questão de revelação de Deus. Para que você e eu possamos entender que Cristo é Deus, não é por uma explicação intelectual de informação bacana que eu estou compartilhando com você, que não, isso só vai acontecer por uma revelação de Deus. Eu quero ajudar você a entender um pouquinho isso. Você consegue lembrar do dia da sua conversão? Você consegue lembrar do dia que você levantou a mão entendendo que Jesus é Deus? É exatamente nesse sentido, amado. É uma revelação. Porque quantas vezes você já tinha escutado falar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é isso, Jesus é aquilo? Quantas vezes eu estava cansado de ouvir isso, amado? Quantos aqui também já estão cansados de ouvir falar de Jesus e é a mesma coisa que nada? Até que um dia você entra numa igreja ou você é abordado por alguém, a revelação do Espírito Santo envolve você e você consegue entender que Jesus é Deus. Aí não tem mais como você recuar. Aí você precisa ser, a única coisa é você fazer como os magos fizeram. Eles adoraram ao Senhor. Quando você tem a revelação da parte de Deus, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, você não tem outra alternativa a não ser adorá-lo. Isso só acontece por revelação de Deus, amado. Só acontece por revelação de Deus. É os olhos sendo abertos. São os nossos olhos se abrindo diante dessa revelação da parte de Deus. O que devemos fazer é pedir a Deus que revele a nós tudo isso também de uma forma muito especial, a cada dia. Porque eu e você não podemos sair daqui hoje com uma maneira bem diferente de comemorar o Natal. Eu não sei como que você comemora o Natal, mas você pode sair daqui hoje de uma maneira bem diferente, para comemorar o Natal de uma forma que talvez você nunca tenha comemorado na sua vida. Você pode sair daqui hoje com essa forma. Mas não vai ser pelas palavras que você está ouvindo aqui, vai ser pela revelação de Deus na sua vida. Porque já tem gente aqui que já está cansado de ouvir eu falar aqui sobre mudar a comemoração do Natal. E até hoje não mudou. Não vai ser por minhas palavras, querido, vai ser pela revelação de Deus. Assim como eu entendi. A comemoração do Natal para mim, para a Kátia, apesar de ser nós, a gente fica lá na boa, tranquilo, mas nós temos o nosso jeito de comemorar o Natal. Nós não temos nenhum sofrimento
Porque a Kátia não tem o pai dela mais, eu não tenho meu pai mais, porque depois pessoas que a gente ama não estão mais com a gente. Não, em casa, no silêncio total, não atendo nem telefone. Gente, pelo amor de Deus, peço a Deus que Deus revele a você o propósito do Natal na sua vida. A nossa vida precisa ser construída nessa revelação de quem Jesus é. A vida de Maria, a vida de José, amado, mudou completamente por causa da revelação de Jesus. Mudou completamente por causa da revelação de Deus. Maria era uma mulher que você viu aqui, né? Dona de casa, ali tranquilo, uma jovem. José era um homem também envolvido com as suas atividades. Tranquilo, gente. Mas quando entrou a revelação da parte de Deus na vida de Maria, quando entrou a revelação da parte de Deus na vida de José, mudou a vida desse casal. E quando entra a revelação de Deus na vida de um casal, quando entra a revelação de Deus na vida de uma pessoa, muda a história. Muda a história. Isso é possível com revelação de Deus, amado. Não é por capacidade teológica, não é por capacidade de conhecimento intelectual, não. É por revelação da parte de Deus. É dessa maneira, querido. E eu posso dizer uma coisa, preste atenção nisso que eu achei isso aqui muito interessante. Jesus foi o colonizador do céu na terra. Porque Jesus vivia onde? Vivia no céu. Concorda comigo? O Brasil, onde ser descoberto, depois que o Brasil foi descoberto, foi colonizado por quem? Portugal. Portugal era um povo que vivia em Portugal e veio para o Brasil e colonizou os brasileiros. Jesus é um homem que vivia no céu e que vive no céu hoje, mas quando ele veio para a terra, ele veio colonizar a terra, trazendo a cultura do céu para nós. Ele veio ensinar coisas que a terra não conhecia, amado. Esse amor incondicional, a terra não conhecia. Foi preciso Deus vir aqui para mostrar isso para nós. Nós queremos ir para o céu. Amém? Mas presta atenção, o que a oração do Pai Nosso diz? Venha a nós. Não, para por aí só. Presta bem atenção. Fala de novo, André. Fala de novo para nós aí. O que você disse aí? A oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Onde está o reino de Deus? Cara, se a gente quer ir para o céu, primeiro tem que venha a nós o vosso reino. Primeiro nós temos que viver o reino do céu aqui na terra, querido. Aquilo que Jesus fez é a cultura do céu na terra. Mas nós queremos ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Mas você não está fazendo nada aqui na terra, querido. Você não está compartilhando com ninguém aquilo que o céu tem para nós. Jesus, ele veio para colonizar a terra. Mostrar a cultura do céu para nós aqui na terra. Trazendo a cultura para a nossa casa. Trazendo a cultura do céu para o nosso casamento. Trazendo a cultura do céu para a nossa vida profissional. Trazendo a cultura do céu para a nossa vida profissional, em todas as áreas de toda sustentação, e para a nossa vida espiritual. Essa é a perspectiva de Deus. E quando nós fazemos isso, amado, nós vamos para outro nível. Você vai para uma outra dimensão. Porque antes mesmo de ir para o céu, nós precisamos ter essa responsabilidade. Colocar em prática a oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Então, se venha a nós o vosso reino, eu preciso então colocar em prática a cultura do céu. E eu sei, e você também sabe, que Deus tem nos dado uma visão para a nossa igreja aqui em Rio das Flores. Pode parecer algo um pouco chocante que eu digo, que eu vou dizer novamente. Nós não estamos preocupados com uma igreja cheia. Nós não estamos preocupados com o número de pessoas na igreja. Mas nós estamos preocupados de andar com pessoas que estão mudando de vida por causa de Jesus. A nossa preocupação é andar com pessoas que testemunham de Jesus aí fora.
É andarmos com pessoas que são porta-vozes da presença de Deus na sua vida e fora. Que são transportadores da glória de Deus aonde estiverem. Por que adianta você ter uma igreja lotada de gente que lá fora essas pessoas não têm um pingo de vida transformada? Que dão um péssimo testemunho aí fora. Eu não quero isso, gente. Eu quero andar com gente que tem vida transformada por Deus. Eu quero caminhar com pessoas, eu quero ensinar, eu quero discipular pessoas para terem uma vida que são impactadas pelo poder de Deus, pela revelação de Deus. Aí sim nós vamos fazer diferença aí fora. Mas o que adianta? Você, não posso fazer isso, porque eu estou cansado, não faço isso porque eu não quero, não faço porque eu estou bicudo, eu não fui na igreja e deram falta de mim. Tem gente, amado, que é provocador, não vem no culto, só da expectativa, ver se amanhã alguém vai assim, você não foi na igreja ontem, hein? E se você não fala, a pessoa assim, eu não vou mais na igreja não, porque eu não fui domingo, não sentiram falta de mim lá, eu não faço de falta naquela igreja. Amado, igreja tem pastor e membro, não tem babá não. Amado, porque às vezes você não vem no culto, você vê, às vezes está doente, você é pastor, eu estou doente, tem gente que vem falta culto na minha vida, pastor, eu não fui porque eu estou enfermo. Mas tem gente que não vem só para testar. Vamos ver como é que está a minha popularidade. Aí chega no culto quarta-feira, maninha, você não vem no culto domingo, o que houve? Não vim, tá, mas... Aí se ninguém fala nada, poxa, eu não vim no culto domingo e ninguém falou nada, hein? Vou sair da igreja. Amado, eu não quero gente assim não. Não quero mesmo. Deus conhece o meu coração, eu quero gente que é decidida a andar com Deus, independente da circunstância, amado. Vida transformada por Deus. Porque se você tiver uma experiência com Deus, amado, não vai ser esse mimimi que vai fazer você ficar ou não ficar na igreja. Porque se fosse que ficar aqui na igreja, amado, amanhã depois você vai embora. Daqui a pouco você muda de ideia. Eu quero andar com pessoas que estão mudando por causa de Jesus. Pessoas que querem andar do lado de Deus. Porque Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Por mais que você queira fazer na vida de alguém, para transformar a vida de alguém, você não vai conseguir. Mas se você estiver andando lado a lado com Deus, e essa pessoa caminhando contigo, Deus vai fazer aquilo que você não pode na vida daquela pessoa. Aí quando você não consegue ver uma pessoa mudada, o que acontece? Você fica todo deprimido. Poxa, testemunhei para fulano não fez aquilo que eu falei. Não é problema seu, mano. Não. Continua testemunhando, continua vivendo, continua trabalhando na revelação da paz de Deus, que se aquela pessoa tiver que mudar, ela vai mudar, porque ela vai ter uma revelação da paz de Deus também. Não é você que é o salvador daquela pessoa. Nós temos que entender certas coisas nesse sentido, amado. A nossa oração deve ser para que Deus abençoe. E essa que eu tenho feito, o povo que Ele tem direcionado para estar conosco aqui na igreja. Essa é a minha oração, eu peço que você ore nessa direção também, que Deus abençoe aqueles que estão sendo direcionados por Deus para estar conosco aqui. Para que esse povo que Deus está direcionando para estar conosco aqui, entenda o propósito para caminhar conosco. Porque se não entender o propósito também, vai ficar dando cabeçada aqui, gente. Vocês conseguem entender que o negócio é muito mais sério, muito mais amplo do que a gente possa imaginar? A oração é para que o Espírito Santo de Deus esclareça aonde estamos e para onde nós queremos ir. A minha oração tem sido feita desse sentido, que o Espírito Santo de Deus mostre para todos nós aonde nós estamos e aonde nós queremos ir. Porque para quem não sabe aonde quer chegar, mano, qualquer lugar serve. Mas quando você tem uma definição da parte de Deus, amado, você não vai negociar princípios, você não vai negociar valores, você não vai negociar lugares. Você sabe aonde você quer chegar. E qualquer coisa que te levar para distante daquele caminho, você, não quero. Isso não é o propósito de Deus. Porque o melhor lugar para se estar é dentro da vontade de Deus. Sabe por quê? Deus é aquele que protege o propósito dele. E se você estiver no propósito de Deus, você pode ficar tranquilo que Ele vai te proteger. Porque tem gente que quer ser protegido, mas está longe do propósito de Deus, amado. Aí começa a achar a outra mais sortudo que eu. Não, amado, o outro está no centro da vontade de Deus. Se você andar no centro da vontade de Deus, Deus vai te proteger, porque Deus, Ele protege o propósito dele.
Deus, Ele protege o propósito dEle. E nós, amados, estamos sendo preparados para crescer como nunca crescemos antes. Nós estamos sendo preparados para prosperar como nunca prosperamos antes. Nós estamos sendo preparados por Deus para realizar coisas que nunca realizamos antes. E para isso acontecer, amado, pega essa aí. Para que isso aconteça, eu, você, precisamos orar como nunca oramos antes. Quer mudança? Muitas coisas vão ter que acontecer. Orando como você nunca orou antes na sua vida. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos, abra o nosso coração para receber a palavra dEle. Precisamos crer que Jesus Cristo é Deus. E não podemos perder a oportunidade, porque ainda há tempo de acontecer coisas extraordinárias de Deus na nossa vida. Eu creio nisso. Pode acreditar em mim numa coisa, mano. Não é pecado celebrar o Natal. Tem gente acreditando que é pecado celebrar o Natal. Não é. Não é pecado celebrar o Natal. Som. Mas tem gente até hoje acreditando que é pecado celebrar o Natal. Nós somos orientados pela palavra de Deus, amado. O homem de Deus, a mulher de Deus é orientado pela palavra de Deus. E muitos estão se perdendo porque não conhecem as Escrituras. Porque achou, alguém falou. Presta bem atenção numa coisa que eu vou compartilhar com você, fonte de pesquisa. Tá? Como eu disse, nós somos orientados pela palavra. Mas a má compreensão das Escrituras tem causado uma frustração na expectativa em celebrar o Natal. Você até pensa em celebrar o Natal, mas o não conhecimento da palavra ou a não revelação de Deus na sua vida quebra um pouquinho essa expectativa. Porque tem gente que assim, cara, não sei se eu estou celebrando da maneira certa. Não sei se pode celebrar o Natal. Aqui, graças a Deus, acabou com isso. Mas logo assim que eu vim para cá, era uma enxurrada de perguntas na época do Natal. Pastor, pode comemorar Natal? Pode comer peru no Natal? Pode comer frango? Gente, pelo amor de Deus. Mas Natal, Jesus não nasceu no dia 25. A celebração do Natal deve ser usada para nós, amado, como uma ferramenta evangelística. A celebração do Natal para nós é uma ferramenta evangelística e não apenas uma celebração do cristianismo. Porque quando você percebe isso, você vai mudar uma coisa interessante. Porque, observe uma coisa, cada cultura, falando muito de cultura aqui hoje, né? Cada cultura, Deus permitiu uma coisa interessante. Um pouquinho da verdade de Deus está diluída nas culturas esparramadas pelo mundo afora. E o verdadeiro missionário, aquele que tem uma perspectiva de Deus, ele vai usar, ele vai encontrar em cada uma dessas culturas um gancho para falar de Jesus. Você lembra do apóstolo Paulo, quando ele estava pregando lá em Atenas? Ele estava caminhando lá em Atenas, e lá em Atenas estava lá cheio de altares a deuses estranhos. Lembra dessa história, no livro de Atos? Está lá. E aí ele passa diante de um Deus, está escrito lá, ao Deus desconhecido. Lembra disso? Lembra? Paulo não é bobo nem nada, amado. Um homem cheio da inspiração de Deus, um homem cheio da revelação de Deus. Quando ele está andando para aqueles deuses, ele fica pensando assim, cara, que povo idólatra esse aqui, hein? E vai andando, e o pessoal pensa assim, cara, hoje nós arrebentamos com Paulo, né? Está no terreno do inimigo. Cheio de deuses esparramados por tudo quanto é lado. Aí ele para assim, altar do Deus desconhecido. Gente, esse é o Deus que eu estou servindo. Esse é o Deus que eu estou pregando para vocês. Ele era um homem visionário, querido. Ele aproveitou a oportunidade que foi colocado lá no meio daquele covil cheio de idólatras. Ele aproveitou a oportunidade para falar do Deus Todo-Poderoso.
Vocês, sem saber, vocês têm um altar para o Deus desconhecido. É esse Deus que eu estou falando. Vocês não conhecem. O bom missionário consegue encontrar um gancho para falar de Deus em qualquer situação. Uma coisa é fato, querido. Papai Noel é muito falado nessa época do ano. Não tem dúvida, mano. Tudo quanto é lugar que você vai é Papai Noel. Não é verdade? Tudo quanto é lugar que você vai é Papai Noel. O desafio é usar isso como um porta de entrada para falarmos de Jesus. Porque talvez você fique pensando assim, cara, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não sei como é que eu vou falar. Amado, aproveita a oportunidade para falar de Jesus usando Papai Noel. Uma coisa simples que pode mudar a história. A pessoa vem falar assim, não, Papai Noel, fala assim, gente, não esqueça do aniversariante, hein? Só de você falar isso, já entrou, já deu uma porta de abertura. Mas que aniversariante? Pronto, mano. Já está aí na hora. E se alguém falar assim, não esqueça do aniversariante. Ih, rapaz, é mesmo, Jesus. Pronto, é uma outra oportunidade para você começar a falar do amor de Jesus. Porque muitas pessoas esquecem disso. Você aproveita, amado. Uma simples frase, pequena. 4, 5 palavras. Não esqueça do aniversariante. Nesse Natal. É uma porta de entrada, amados. Porque as pessoas argumentam que 25 de dezembro não era a data do nascimento de Jesus. Eu, como disse a vocês aqui, eu também concordo que não é. Mas preste bem atenção numa coisa. É registro histórico que no dia 25 de dezembro era comemorado um Deus lá, eu não lembro agora qual o nome. Era uma celebração de um Deus lá. Vocês sabem dessa história? Já ouviram falar isso, já? Não é? Às vezes a pessoa diz, não vou falar isso não, que o pastor... Pode falar, mano. Era a celebração de um Deus pagão lá, não sei como é que era. Mas a data do dia 25 de dezembro, amado, foi transformada. Sabe por quê? Você vai me entender. Eu vou usar a mim como exemplo. Em 1994, eu era um Antônio que vivia uma vida totalmente desregrada. Uma vida em adultério, uma vida de idolatria, uma vida de engano, uma vida de mentira, uma vida totalmente errada. Um determinado domingo, no mês de outubro de 1994, Jesus entrou na minha vida. Mudou, transformou o Antônio que vivia uma vida assim, para colocar o Antônio numa vida diferente. Amém? Isso deve ter acontecido com a maioria de vocês aqui. Amém? Então, veja só, tudo aquilo que Jesus assume o controle da história, muda. Ou seja, dia 25 de dezembro comemorava um Deus pagão. Você sabe qual Deus pagão comemorava dia 25 de dezembro? Eu não lembro. Deus Sol. Sol significa para nós o quê? Sol da justiça. Jesus entrou na história, mudou toda a perspectiva do dia 25 de dezembro. Alguém comemora mais o dia do Deus Sol? O mundo inteiro comemora o dia do Deus Sol? Não. O mundo inteiro comemora dia 25 de dezembro o quê? Nascimento de Jesus. Porque aonde Jesus entra na história, transforma, querido. Então não tenha medo, não tenha vergonha de comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, não. O importante é que Jesus nasceu, ele muda a história. Ele muda a nossa história. Isso que é interessante, amado. Natal sem Jesus é realmente uma festa pagã. Mas se Jesus entrou na história, acabou o paganismo. Tira os enfeites e o Natal vai permanecer. Tire Papai Noel, o Natal vai permanecer. Mas se você tirar Jesus, o Natal deixa de existir. Olha que coisa linda. E a conclusão é muito simples. Natal existe por nossa causa. O Natal existe por sua causa. Natal é o dia em que Deus nos enviou o maior e mais importante presente que alguém pode dar. Acabou. E esse Natal pode se tornar o melhor Natal da sua vida. Basta você receber esse presente que Deus preparou exclusivamente para você. Jesus Cristo.
Deus conosco. Jesus é o rei que nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz, ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Essa é a história, o resumo do Natal. Não é pecado comemorar Natal. E uma outra coisa que eu quero dizer para você, por favor, em nome de Jesus, não entre em combate ou discussões agressivas com quem não comemora o Natal. Que existem até pastores pregando contra o Natal. Então não entra nessa linha de agressividade, de brigar, porque quem comemora, quem não comemora, não, mano. Não desperdice a oportunidade de evangelização, porque ainda existem muitas pessoas que estão contentes, presta atenção que tem pessoas que estão contentes com o pouco conhecimento que ela tem de Deus. Eu conheço Deus, ela está satisfeita com aquele, está rasinho. Se você oferece para ela um estudo sobre a palavra de Deus, ela não quer. Se você oferece para ela participar de um grupo de célula, ela não quer. Se você oferece para ela participar de um grupo discipulado, ela não quer. Se você oferece para ela participar de um culto, ela não quer. Ela está satisfeita com o pouco conhecimento que ela tem de Deus. Mas esse pouco conhecimento que ela tem de Deus não isenta a responsabilidade de ir para o céu ou para o inferno. Então não vamos perder a oportunidade, porque ainda existem muitas pessoas aí fora que estão sem saber de Deus. Nem sempre as pessoas associam o Natal à vida de Jesus. E como é bom, amados, celebrar o Natal na certeza de que o nosso Deus nos incluiu no seu plano de salvação. O Natal existe por minha causa. O Natal existe por sua causa.